Olá! Flávia Scalzoni com mais um episódio do nosso VivaCast. E hoje estou com um queridíssimo amigo, irmão e meu sócio Valdir Loyola. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, compartilhar e curtir a nossa página. Roda a vinheta! Valdir, que bacana você estar aqui comigo hoje. E Valdir, hoje eu quero um bate-papo que nós vamos ter aqui muito leve e eu gostaria de saber um pouquinho de você. Já conheço sua história, um pouco da sua história, mas hoje eu gostaria que você compartilhasse como que você chegou aqui na Remax Viva. Flávia, é um prazer estar aqui no VivaCast, né? Esse bate-papo aqui descontraído Sim. e falando um pouco, né, de como eu cheguei aqui. Cheguei aqui em novembro de 2021, tá? Depois aí no finalzinho da pandemia, quando alguns negócios que eu desenvolvia sofreram por conta desse período aí, né, que o mundo inteiro viveu. E procurando me recolocar no mercado de trabalho, tive aí a graça de encontrar uma oportunidade inicial aqui como gerente comercial, né. Me Não conta a história, Valdir, que eu sei hã. a sua história, como você chegou aqui. Bom, inicialmente atendendo a um anúncio, né, mas como eu não tinha muita afinidade com o mercado imobiliário, eu tinha até dúvida se eu me enquadraria, né, nessa nova, jornada aí, nesse desafio. Entrei em contato com uma amiga, né, que nós temos em comum, que é a Vânia Costa, da Remax Go, e perguntei a ela o que ela achava, né, de eu me aplicar para essa oportunidade. E ela prontamente disse que achava que faria muito sentido, né, eu já o conhecia há muitos anos, e acabou nos unindo aí, né, fazendo essa ponte, e aqui estou eu, 3 anos e 5 meses depois. Valdir, você tem uma historinha por trás daí, que eu sei da sua história, né, de e a mão de uma mulher que você ama muito, que é sua esposa, né, então eu queria que você me contasse esse pedacinho aí de o que que te tocou no coração, né, Eu de estar entendi. aqui. Você está querendo ir mais Mais fundo, né? fundo. Tá certo, é a minha querida esposa Cristiane, Isso. né, e ela teve um sonho em que ela via uma imobiliária, né, que via um balão, que via o na verdade, a fachada da imobiliária. Ela sonhou com isso e me falou. Eu na hora não entendi muito, não sei se a palavra é dizer não levei muito a sério, mas o contexto não batia muito com o que eu estava vivendo, né. Mas logo quando eu vi o anúncio e teve toda essa integração aí com a Ó, Vânia, tudo, aí eu entendi. olha, você vê como que é poderoso, né, eu falo, que ela foi usada pela mão de Deus, né, Valdir. A gente Sim, fala tudo tem um propósito, né. exato. E, assim, uma coisa que eu também acredito, porque eu procurei sempre pedir uma pessoa boa para que esteja aqui conosco. Então, eu acho que casou tudo, né, acho que nada Deus faz por acaso, né. Desde o dia que você ingressou aqui, foi, assim, uma conexão muito grande, você deu o seu melhor aqui dentro da empresa, né, Valdir. Então você sempre procurou ajudar em todos os setores, muita coisas que estavam precisando ser estruturadas, a gente, eu acreditei muito no seu potencial, né, que você já tinha, e aí você só veio agregar muito à empresa e estruturar, né, é o que a gente também, estava buscando, mas também além disso uma pessoa boa, correta e com princípios e valores, né, Valdir. Então isso, eu sou muito grata, você sabe, sempre eu falo para você isso, a gente não fala todos os dias, né, mas é muito bom ter você aqui, foi realmente Deus que pôs você aqui, porque eu pedi também muito para ele estar aqui, né. E Valdir, me fale um pouquinho, antes de ser Remax, você tem uma história, Sim. né. Você veio muito da área comercial, eu queria que você contasse um pouquinho, a sua pegada anterior à Remax. Bom,
primeiro lugar eu queria agradecer, né, porque tudo isso aconteceu, como você a mesma falou, você confiou, né, você me deu espaço e Sim, liberdade para atuar, né, e eu sou muito grato por isso também. Acho que confiança é algo que não tem preço, né, é é muito bom, né, a gente ter a confiança de alguém, ter o sim. respeito de alguém. Mas eu vou dar um pulo lá, há bastante tempo atrás, né, porque já os meus cabelos brancos e a falta deles, entregam um pouquinho que eu já passei dos 50, né. Então, assim, eu comecei a minha carreira, eh, como na área técnica, né. Eu tenho formação técnica e hoje eu até comentava, não lembro com quem aqui, durante o dia, que eu fui aviônico, né, eu fui mecânico de aeronaves. Nossa, É, eu trabalhei na Transbrasil. ó, essa eu não sabia, É, ali Valdir. eu fui Nossa, mecânico tiver de direto mais aeronaves. ao fundo do Valdir. Só que nesse período eu estudava na Escola Técnica Getúlio Vargas, em São Paulo, e um professor meu, ele me convidou para fazer um curso de administração de vendas, marketing e produto, em um colégio que fica em Santo Amaro, se chama Colégio Paralelo. Eu fiz um curso no final de semana e na segunda-feira eu tinha convicção de que eu estava fazendo a coisa errada, que a minha área não seria técnica, que eu deveria trabalhar, Tá, na área comercial. você se E naque identificou. Eu me identifiquei muito, tá. Tá, E aí eu comecei a procurar um estágio na área comercial e em muito pouco tempo estava recolocado na área técnica comercial, né. Então o departamento era engenharia de aplicação. E aí começou, me apaixonei, né. De lá eu trabalhei um período na Coca-Cola, né, na área comercial também, e depois eu passei vários anos na Videolar. tá. Que é hoje ela a divisão que eu trabalhava não existe mais, mas eu comercializei fita cassete, fita VHS, CD, DVD, Blu-ray e vinha até, periféricos, né, mouse, teclado, webcam, e tinha 2 marcas, Entec e Nipponic. E depois disso, eu sempre fui especialista no varejo, atendi as grandes redes de varejo, Walmart, Carrefour, junto com o Walmart Sam's Club. Passei para a área de eletroportáteis e pilhas. Foi até a última atividade que eu tive antes de vir para cá, né. Eu era broker, eu fazia intermediação entre uma fábrica chinesa, né, e a produção e distribuição aqui no Brasil para o Sam's Club de uma linha de produto Foi dedicado. nessa época que você foi pra China? Exatamente. Tá. Passei 28 dias na China, trabalhando lá na Canton Fair, desenvolvendo clientes, né, por aqui para o Brasil. Então foi uma experiência também muito boa. Hoje eu falo muito de disciplina, foi uma experiência que me ajudou muito a desenvolver a disciplina, né. Além também de foi um período próximo de quando eu fiz o método CIS, né, que também trata muito de mindset, né, e também disciplina, Então, constância naquilo que a gente faz. E é interessante porque nessa conversa a gente não planejou muita coisa, mas agora falando sobre isso eu fico pensando que na vida a gente tem algumas coisas que não planeja, mas que elas já foram planejadas sim, anteriormente. Acredito que eu fui sendo moldado, formado para estar aqui hoje, né. Então foram competências que eu fui com certeza. adquirindo, pessoas que passaram pela minha vida, que colaboraram muito, para chegar até aqui um pouco Sim. menos despreparado, porque ainda tenho muito que E a aprender. gente não pode parar de aprender, né, Valdir? Sim, É o que a gente tem que estar em constância, evolução, né. Nem que seja 1% ao dia, mas não pode parar, sim, sem dúvida. né. E Valdir, eu sei que você liderou muita equipe de comercial, né. Sim. E me conta um pouquinho desse pedacinho para a gente entrar em outro assunto em relação a corretor. Ok. Eu fui gerente nacional de vendas, né, então responsável por equipe de vendedores e representantes comerciais. E é sempre um desafio, porque você tem as expectativas individuais de cada membro da equipe e tem os planos de crescimento, de rentabilidade da empresa, da indústria, né. Então você acomodar tudo isso não é fácil. Você tem produtos novos para desenvolver, você tem produtos em fim de carreira, você tem produtos que geram rentabilidade, que são as vacas leiteiras da empresa, e você tem produtos que, precisam
crescer, precisam de investimento e pessoas no meio de tudo isso. Não é fácil, né? Necessidade de clientes, a capacidade ou não da empresa de se reinventar, porque o mercado é extremamente dinâmico. Então eu tive também este lado, né, de desenvolver equipes, de ser responsável por equipes, de rodar o Brasil viajando, né, dando suporte a esses vendedores e representantes. E Valdir, você, não, claro, não vou falar para você falar nomes de empresas, né? Mas você já me contou uma vez que você foi contratado por uma empresa e que ele chegou a comentar com você para você olhar a equipe, né? E você comentou que antes de você entrar para a empresa, você foi sondar a equipe de longe, né? Você Sim, estava ali, como se fosse o quê? eu fui um Um consultor. consultor, um espião vai ali, né, Uhum. para ver o que estava acontecendo, né. E foi interessante que você falou assim, que a empresa te contratou e depois ele quis um feedback, né, seu. Me conta esse pedacinho aí, porque eu falei porque nós já tivemos uma experiência um pouco aqui dessa, É, né. é. Mas me conta aí como que foi isso? Ele te contratou para ser um consultor, para Sim, olhar a equipe, sim. né. E Ele queria fazer uma mudança, pelo menos uma pseudo mudança, né, sim, queria que a equipe vendesse mais, queria dar uma oxigenada, trocar algumas pessoas, e a gente sabe que esses processos, às vezes, eles são temporários e muitas vezes também emocionais, ou seja, a pessoa acorda querendo revolucionar, mudar todo o processo, só que quando ele descobre que isso vai custar perder pessoas, ter que contratar outras pessoas, sair da zona de conforto, a maioria das dói, vezes né. desiste. É, Dói, exatamente, e desiste, porque sim, requer muita energia e requer uma mudança de comportamento, né. A empresa muda muito, ela pode ter vales e picos, né. Então ela sim. pode perder espaço no mercado, enfim, né, tudo tem ônus e bônus. Acostumado com isso, por ter passado por algumas experiências parecidas, o que que eu fiz? Eu sugeri a ele que antes de fazer qualquer mudança, eu fizesse uma análise e apresentasse um diagnóstico para ele. Sim. E nessa análise, nesse diagnóstico, quando eu mostrei para ele a realidade dos fatos, ele entendeu que ele não estava preparado para fazer essa mudança, né. Então ele teria que realmente voltar para a operação, porque ele estava bastante afastado, né, ele ia ter que mudar talvez mais dele do que propriamente da empresa, porque a empresa era a cara dele. Sim. E aí ele não se sentiu preparado para isso, né. E foi nessa empresa que, não sei, porque você passou, você foi muito gestor comercial, né. Nessa empresa que ficaram alguns só pessoas ou não? Que você falou assim para mim: "Flávia, só algumas pessoas foram selecionadas para ficar, né, e continuou com o mesmo faturamento". Tirou, Sim, entendi. né, Sim, sim. tirou aqueles pessoal que não estava produzindo, Sim, sim, sim. mas manteve os fortes e mantiveram ali o mesmo faturamento, né. Sim, sim, sim. É um outro caso, na Tá, verdade, esse. Também foi um uma projeto, consultoria uma também. consultoria. Eu fiquei na empresa por uns 10 dias, Tá, entendendo como as coisas funcionavam. sim, Existiam 42 vendedores lá. E eles vendiam, era uma empresa que trabalhava com ração animal, eles vendiam uma certa tonelagem, né, que a medida de venda deles é tonelagem, né, a quantidade em peso do que se vende de ração. Bom, depois desses dias eu entreguei um diagnóstico, né, pro proprietário e falei para ele o seguinte: "Olha, nós temos 42 vendedores, nós precisamos vender não, demitir 30 vendedores". Ele falou: não, "Você está ficando louco. é, Se a gente não está vendendo com 42, como é que nós vamos demitir 30 e ficar com 12?" Eu disse para ele: "Eu garanto para você que esses 12 vão vender mais do que os 42", né. E não deu outra. Ele me contratou, então tá, eu deixei de ser consultor, fui trabalhar com ele e em 60 dias os 12 vendiam mais do que os 42. nossa. Então a gente rearranjou a equipe, setores, trabalhamos também o mix de produtos, e aí acabou que realmente conseguimos vender com 12 profissionais mais do que os 42 vendiam. Entendi. E me fale, baseado nesse
na sua uma estratégia, né, existiu uma análise, Sim. né. Dentro dessa análise, Valdir, me fala o que que você enxergou, eh, e como você falou que vocês fizeram uma reeducação em relação a produtos, tudo para vender mais, ok. Mas, essa análise, o que que fez você acreditar que esses 8, não 12, né, que ficaram, Sim. iam suprir a necessidade dos outros 30 e poucos vendedores? O que que Foi uma análise numérica, né, foi bem estratégica. Então eu analisei a produtividade de cada um deles e percebi que os 12 que ficaram, eles produziam muito mais do que os outros todos juntos, tá, né. É claro que proporcionalmente às áreas que eles tinham. Então eles entregavam mais, trabalhavam mais e eles tinham uma região, geográfica menor do que os outros. Então foi simples calcular isso, né. Se eu desse mais oportunidade para eles, eles né, iriam eles iriam entregar mais. E um outro detalhe que a gente, eu acredito muito que a gente não motiva diretamente as pessoas, a gente consegue aumentar a motivação. Então a pessoa ela se automotiva, ela tem o seu grau de energia, de ambição pelas coisas, e a gente consegue fazer com que isso aumente, consegue exponenciar. Mas colocar dentro da pessoa motivação é uma coisa muito complicada. Os 30 não estavam motivados, mas os 12 estavam e muito. tá. Quando foi ampliada as áreas deles e as oportunidades, e também eles sentiram que eles não carregavam mais o peso de uma responsabilidade de meta por fazer algo que os outros não faziam para que a empresa se mantivesse viva, né, eles, ficaram muito satisfeitos. Então eles começaram a ganhar muito mais do que Produzir ganhavam. mais. Exatamente. Na verdade, eles continuaram produzindo o que eles produziam, mas eles tinham mais oportunidades, Tá. tá. Então a gente abriu a as áreas e eles mantiveram aquele ritmo que eles tinham com novas oportunidades. E você acha que esses 30 pessoas que saíram, elas acabavam, estragando o time bom ou não? Eu não vou dizer estragando, né, estragando talvez seja muito É, muito pesado, mas pesado. mas influenciavam negativamente, sem Sim, dúvida. seria como se fosse eu vou usar a palavra, né, não sei se é muito pesado, uma maçã podre ali no time. Vai. Sim, sim, porque vamos pensar, a estrutura, de rede de pagamento dessas pessoas era composta através de um salário fixo, Hum, né, mais reembolso de despesas e comissionamento. tá. Então você tinha uma boa parte ali da equipe que estava satisfeita com o que ganhava de fixo, né, entregava às vezes um relatório de despesas irreal e tinha aquela renda ali, tá. Sim, E você tinha o outro rodavam, lado né. você tinha outro lado que ia para cima e que queria vender mais e que não tinha mais espaço, porque os espaços estavam ocupados por outros que não Que tinham estavam segurando responsabilidade. ali a cadeira, vai. É, Exatamente, o espaço. exatamente. Legal. É assim, eu não sei se eu posso contar, mas já falando, né, eu sou assim. Eu lembro que quando você chegou na Remax Viva, e eu falava: "Valdir, esse um ano", né, quando você entrou pra cá, acho que você lembra disso, Sim, "esse primeiro ano, Valdir, eu quero que você fique para conhecer o time, né, você vai conhecer o nosso time, e você precisa conquistar". Né, o pessoal. Porque o pessoal tá muito acostumado comigo há muitos anos, né, aquela era só Flávia, Flávia, e eu estava com a necessidade de crescimento. Então eu tinha que ter gente boas do meu lado para ajudar no sim. crescimento. E aí quando você chegou eu falei: "Valdir, esse primeiro ano eu quero que você conquiste a equipe e você vai olhar tudo, mas eu quero um diagnóstico seu". E eu falei: "Nossa, né, acho que ele vai adorar, né". Não, adorar a equipe eu acho que é uma palavra até que você gostava da equipe, mas comercialmente falando, e aí eu falei: Valdir, então analisa aí na primeira semana ele ficou ali analisando, né, e na segunda semana: "Valdir, e aí, né, eu toda entusiasmada, né, o que você achou da equipe, né, da Remax Viva?".
Ele olhou para mim, falou: "Flávia, sinceramente, eu posso falar?" Esse já veio até Já aqui, né? tá aqui. "Sinceramente, Flávia, pode mandar todo mundo embora." Eu falei: "Nossa, como assim, Valdir?" Ele falou: "Olha, temos que mudar a estrutura, eh, a equipe, eu percebo que o pessoal não aceita, né, muita coisa." É a palavra, ele não usou essa, tá, mas eu que uso, é muito mimimi, né. Então, assim, na área comercial a gente vê que não tem muito isso, né, Valdir. É. Quem Tem, mas não tem, deveria ter, não né? deveria ter, né. Eu falo que a área comercial é muito sangue no olho e vontade de comer, né, Valdir, Sim. né, então tem que ser isso. Então quando ele me falou isso eu me assustei, né, eu falei: "Tá merda, e agora, né?" Falei: "Valdir, calma lá, não é assim não, tá?" Preciso explicar isso. Ele É. Então eu preciso te explicar, a área de corretagem é diferente, aqui ninguém é CLT, né, então vamos com calma aí, né, a gente vai vendo quem são as pessoas que tem que agregar mesmo e ficar no time, né, mas foi realmente assustador para mim e para você também, né, porque você estava sim, entrando também num cenário diferente, né, que ali a gente não estava lidando com um CLT, e sim com sim, empresários, que a gente acredita que é empresários do ramo imobiliário, que eles estão ali por eles, né, sim. primeiramente, e claro, na estrutura da imobiliária, né. Então assim, foi assim bem impactante e nesse primeiro ano foi mesmo de conquista, de você conquistar a equipe, a equipe começa a engajar mais, começou a Sim, engajar mais, aceitar você, né, porque eu falo que foi uma sim, aceitação, não deixa de ser, né, uma aceitação e a pessoa confiar, né. Falou: "Nossa, então ele está aqui mesmo, ele faz parte da casa, né, sim. já da Remax Viva." Então foi muito legal e hoje todo mundo, você sabe que todo mundo te adora, te admira, te respeita, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Então é muito bom estar com você, né, aqui dentro da casa, às vezes a ouvir uma palavra sua, um direcionamento, então é maravilhoso. Então essa jornada realmente foi uma jornada de conquista, mas a gente percebe que você tem muito no sangue a parte comercial, né. E não deixa de ser comercial o nosso negócio, né. Sim. Ser corretor ou ser parte de vendas é muito comercial. A gente lida muito com o vendedor. Outro dia a gente estava até ali na salinha falando, mas o nosso cliente também é o comprador, né, a gente serve também as 2 pontas, né. Nós aqui, nós 2 servimos os nossos corretores, né, Sim. a nossa estrutura, mas os nossos corretores servem a outra ponta, que é o comprador, que é o vendedor, né, as 2 pontas são importantes. E tem que ter na veia o tino comercial, né, Valdir, Sim. porque senão É, essa visão comercial é o que organiza essas forças, né, porque nós temos no mercado imobiliário, você tem um imóvel, você tem um proprietário e um possível comprador. Então como é que você, atua nesse tripé? E nesse diagnóstico que eu fiz quando vim, eu tinha ainda muito viés de produto, e eu sim, acredito sempre em produto, e o imóvel para nós ele é é um um produto. produto, precisa ser visto como isso, né. Sim, E quando você vende um produto, você precisa conhecer muito desse produto e precisa conhecer quem são os possíveis clientes desse produto. O que eu notei quando eu cheguei aqui é que não tinha muito essa questão, as pessoas estavam muito preocupadas com o negócio. O corretor não gosta muito de ser associado a um vendedor. Quando você fala: "Você é um vendedor", alguns chegam até a corrigir, dizer sim, que não é um vendedor, que ele é um sim. corretor, né. Mas é, né, um Mas é um vendedor, sim, todos somos vendedores, sim. né. Então a minha análise foi muito em virtude disso, porque eu sentia uma certa resistência. Até vou citar aqui o Peixoto Ascioli, quando ele fala que o sonho dele é ver uma criança desejar ser um Verdade. corretor de imóveis. Então Sim, a gente hoje eu já vejo pessoas vindo para cá muito mais motivadas com a carreira do que eu via há 3 anos verdade. atrás, né, que eles viam uma alternativa.
Então, assim, ele tinha 5 ou 6 oportunidades, ele via que estava mais fácil de entrar e uma delas podia ser a corretagem, ele Vou vinha. tentar. Exatamente. Hoje não, você vê que as nossas novas turmas aí em formação de novos corretores, elas já demonstram uma outra Sim, característica. sim. Pessoas que desejam ser corretores, É, pessoas que enxergaram a profissionalização, o respeito, a valorização da atividade e querem efetivamente ser. Por isso estão abertas a entender comercialmente como tem que atuar, a entender que ele é sim um vendedor, sim, que ele é sim um empreendedor junto com a gente, né, e que ele precisa desenvolver habilidades de negócio. sim. Precisa entender dos detalhes, do produto, das Das pessoas, pessoas. né. Então É, essa eu acho que foi a grande mudança e por isso, essa visão de que precisava de uma sim, sim. mudança muito Muito radical, radical, é. né. Mas daí você foi entendendo no primeiro ano, né, Sim, que, teria que ter mudança, com certeza, e a gente mudou muito, nesses últimos anos, né, e acho que e vamos continuar sempre melhorando, sim, né, que é o nosso propósito. E é o que você falou também é muito interessante, porque essa semana eu fiz uma entrevista, né, um bate-papo com um candidato que está muito afim de entrar aqui na Remax Viva. E e ele falou muito disso, ele falou: "Eu quero ser corretor da Remax Viva, porque eu me sinto é uma coisa muito glamurosa", ele falou assim para mim, né, num sentido que eu nunca ouvi a pessoa desejar ser corretor, né, porque eu estou no mercado imobiliário há 20 anos. Então há 20 anos, um aposentado queria ser corretor, né. "Ah, eu vou me aposentar, vou virar corretor", sim. né, então era visto assim, né. E hoje não, a gente vê que os jovens estão querendo virar corretor pelo ganho, né, eu falo que é um ganho realmente que a pessoa pode atingir o limite que ela quiser, né, é ilimitado, né, os ganhos, e os próprios jovens estão querendo ser corretor. Às vezes eles estão tendo formações, como a gente teve aí o colega que esteve conosco, o Diogo, né, de Sim. Portugal, com 24 anos, entrou com a Remax por 22 anos e está faturando muito, mas porque ele se formou, mas ele foi ser corretor de imóveis. Então as pessoas, assim, estão com outro olhar realmente, como você falou, né, com olhar de mais nobreza, né, então o corretor hoje de imóveis não é um serviço qualquer, né, como você falou que o Peixoto falou, o sonho é que os filhos dos nossos, né, no caso, os nossos filhos ou do filho da corretora queira ser corretor, é Sim, uma profissão, né, exato. que é muito bem sucedida, que infelizmente ainda no Brasil tem que melhorar muito a imagem do corretor, né, porque a gente percebe que nos Estados Unidos, fora daqui, ela é muito valorizada, né, os Estados Unidos eles valorizam o corretor como se fosse um médico mesmo, né, é muito reconhecido a imagem de um corretor de imóveis fora. Aqui no Brasil já melhorou, mas tem que melhorar ainda muito mais, né. E eu percebo que nós aqui estamos fazendo esse papel também, Sem né, dúvida, Valdir. sem dúvida. Aqui na Remax Viva, representando a Remax no Brasil, a gente está transformando também o mercado imobiliário, né. E entrando nesse tema, Hã. eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho, uma troca, eu e você, sobre o que é estar na Remax, né. O que a Remax, quando um corretor, eh quer se associar, né, e isso, é claro, é feita uma análise pela nossa equipe, Sim. de entender o propósito dessa pessoa, de saber se essa pessoa está preparada para ser Remax, porque ser Remax Viva vai exigir muito sim da pessoa, de muito preparo, muito treinamento, ela tem que querer estar aqui, Sim. né, e nós também temos que querer a pessoa e realmente ver se ela está com vai se entrar na engrenagem da imobiliária da Remax Viva. Então eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nossa audiência e para quem estiver ouvindo a gente aqui,
compartilhe isso com um corretor ou alguém que queira ser corretor, está interessado em ser corretor, entrar para o mercado imobiliário, então vale muito a pena você compartilhar esse vídeo. Valdir, me fale um pouquinho, você quando um corretor vem se associar à Remax Viva aqui hoje, né, a gente tem algumas etapas que passa pelo nosso recrutamento, mas aí ela entrou, foi selecionada para estar entre os melhores da imobiliária, né, Certo. porque nós estamos formando os melhores corretores de Atibaia. Sim. Então, hoje quando ele entra aqui, qual que é o pool de negócio, o que que a gente oferece para esse corretor quando ele está entrando na Remax Viva? Olha só, pode soar talvez um pouco arrogante, né, o que eu vou dizer, mas eu vou dizer que ele não vai encontrar uma estrutura parecida, como a nossa. Sim, com O certeza. eu acho que o grande ponto é o propósito. Nós temos um propósito verdadeiro de sermos facilitadores do desenvolvimento das pessoas. Não é à toa que o primeiro pilar da nossa cultura é o desenvolvimento contínuo. Sim, Então, de verdade, basta a pessoa querer e ter um compromisso pessoal, que as demais etapas nós vamos ajudá-lo aqui. sim, Nós fazemos parte de uma rede mundial que há 50 anos tem pessoas prosperando e dando certo. Então, com base nisso, hoje a gente tem uma estrutura muito bem formada e formatada para o desenvolvimento das pessoas. Então, desde o primeiro dia aqui, ele é colocado numa estrutura de desenvolvimento técnico, teórico e prático, sim. certo? Então, ele tem acesso também a uma equipe, né, que tem resultados validados, reconhecimento internacional para troca de experiências. Ele tem uma estrutura de gestão e supervisão. Ele passa a fazer parte, né, como associado de uma estrutura física que é essa linda imobiliária com mais de 500 metros quadrados de área construída. Ficou maravilhosa a nossa estrutura, né. Exatamente. Então ele tem salas de ponta para atender os seus clientes, ele tem um lounge com café, né, para atender os seus clientes, para Pra conversar com os seus recebê-los, clientes. né, da melhor forma. Exatamente. Nós temos um auditório com capacidade para 60 pessoas, para treinamento, nós temos uma rotina de treinamento, né, nós temos um staff maravilhoso, composto por equipe administrativa, jurídica, marketing. Então tudo o que um profissional que deseja ter sucesso no mercado imobiliário como corretor necessita, ele tem aqui. Sim, Então é uma parceria. Se ele estiver realmente disposto a ter sucesso, e fizer o que é preciso, aqui ele tem a garantia de que tudo vai funcionar. sim. E aí a gente percebe, né, Valdir, que a gente fala: "Ah, a estrutura não faz diferença", faz, Sim, né. A gente percebe o quanto quando a gente se mudou para cá, né, e o quanto os corretores tiveram, assim, como se fala? A felicidade de compartilhar, quanto que eles estavam felizes nessa unidade, por ter um verdade. espaço gostoso, agradável para receber seu cliente, né, às vezes chamar ali para tomar um café, então o ambiente realmente ficou bem agradável, não só para os clientes, né, mas para os corretores também, né, se Sim, sentirem em casa, sim, né, é o que a gente fala, que é estar se sentindo em casa, porque às vezes eles estão mais aqui conosco, né, eles vão deixar um pouco a sua família ali, para estar aqui todo dia trabalhando, e vestindo a camisa também, não só da empresa, mas deles mesmo, né, porque eles são verdade. empresários, né, então e a gente aqui busca o quê? O crescimento individual de cada um, respeitando o sonho e o objetivo pessoal, né, a gente Sim, não impõe um objetivo ou uma meta, claro que a gente acompanha e quer resultado, sim, né. Porém, a gente, todo quando o corretor ele chega aqui, a gente vai analisar junto com ele, colocar na mesa, né, de fazer um plano de como se fala? Um plano estratégico para que o sonho dele seja realizado, né. exato. Então vamos colocar aqui, o que que você quer para o seu qual é o seu objetivo anual? Tá, e como você pode conquistar isso? Então você vai fazer assim, 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 assado.
né. Isso. Então a gente dá a diretriz e é claro, não depende da gente. Principalmente é da pessoa que está ali, que é o corretor ou o estagiário, Sim, porque ele tem que querer, ele tem que participar e não só ter o foco, né, Valdir, ele não pode desistir, né, porque é isso que até a Nanda comentou com a gente, às vezes desanima um pouco, mas a gente não pode desistir, né. Então se você não desiste, continua no foco e persiste, uma hora acontece, né. sim. Então, quando eu converso aqui na hora de um candidato que a gente está conversando, eu falo: "É como se fosse uma sementinha", né. Então você não vai acontecer da noite para o dia, né, mas a gente tem que pegar a terra, jogar semente, adubá-la e regar todos os dias, Sim. para um dia ela crescer e começar a dar frutos, né, e acontece, até virar o quê? Um círculo virtuoso, que você vai começar a ter muitos clientes, muitas indicações, e a coisa aí vira uma mágica, né. Sem dúvida. Então, assim, eu falo que aqui nós, você, toda a equipe da o staff administrativo, a gente está aqui para apoiar os corretores no seu desenvolvimento, né. O Valdir hoje, né, Valdir, fale um pouquinho, você faz muito acompanhamento dos corretores a cada 15 dias, né, Valdir? Sim, É claro que tem o treinamento dos corretores, tem a parte prática, tem a parte, prática não, teórica e a prática, que é fundamental, né, que a gente sim. pega, faz as visitas nos imóveis, faz como se fosse realmente um teatro, realmente, né, para assinar realmente o corretor, desde uma abordagem, né, Valdir, Exato. da sua primeira visita no imóvel, né, para criar o quê? Aquele rapport com o proprietário, ver as necessidades desse proprietário, porque antes de querer vender, a gente tem que, saber qual que é a necessidade desse cliente. Por que que ele está vendendo? Será que é o momento, ele está querendo realmente vender? Será que ele precisa só de uma orientação de um especialista no mercado? Porque a gente tem que ser muito, eu falo, o corretor primeiro ele tem que ajudar essa pessoa a enxergar o cenário, né, Valdir. Sim. Porque às vezes a pessoa, já aconteceu aqui dentro da imobiliária, do corretor querer pegar o imóvel, mas eu falei: "Mas por que que ele quer vender?". Ah, Flávia, ele quer vender esse imóvel que vale 500.000, mas ele quer comprar um outro imóvel, às vezes pelo mesmo preço ou até mais caro, mas eu falo: "Mas ele não vai conseguir vender nesse preço. Será que não é melhor você orientá-lo e mostrar clareza do mercado para ele?". Nós somos consultores, antes de tudo. Não é olhar para a comissão, né, Valdir, eu falo. É você realmente entender a dor do cliente. O que que ele está precisando, né? Será que é legal ele fazer isso? Então orienta o cliente, não é querer pegar o imóvel, pegar a comissão, né? Oriente: "Olha, será que não é melhor você ficar na sua casa, você está bem instalado, né, por que que você vai fazer isso? Você não vai conseguir vender o seu imóvel e ou comprar o mais barato, ainda ter um dinheiro, uma reserva, né, não vai conseguir". Então nós somos consultores além disso, né, Valdir. En Nós somos especialistas nisso. especialistas, né. Então, falando dentro deste cenário, aqui nós somos primeiro, aqui a nossa equipe, né, o que a gente prega aqui dentro, primeiro somos humanos e estamos aqui para ajudar as pessoas, Sim. né, elas, fazerem um bom negócio, né, tanto na venda como também na compra, né. Exato. E Valdir, quando, falando essa parte do que a gente oferece para o cliente, além da gente ter aqui uma equipe maravilhosa, eu sei que você acompanha eles, né. E Sim. como que é, assim, resumindo, como que é esse acompanhamento com o corretor no dia a dia? Esse acompanhamento, ele contempla orientá-lo para atingir os objetivos, como você falou, que são deles, né. A gente otimiza o nosso objetivo enquanto empresa, em cima dos objetivos individuais de cada um dos nossos associados. Sim. E o nosso negócio aqui é servir. Servir o nosso cliente interno, que são os nossos associados, né, treinando, deixando-os capazes, né, capacitados
a bem atender os nossos clientes externos, que são os compradores e Sim, vendedores de sim, imóveis. E nessa dinâmica de acompanhamento, nós temos o objetivo de fazer com que eles alcancem essas metas, mas não são só metas numéricas. Para alcançar, para a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que ter capacidade para isso. Então a gente vai identificando quais são as necessidades que estão fazendo com que ele ainda não alcance esses objetivos e não só apontar, olha, você não consegue fazer tal atividade. Não, nós identificamos e promovemos o desenvolvimento desses gaps, né, dessas deficiências. Então nós temos os treinamentos semanais, né, dentro do acompanhamento, às vezes é uma mentoria ali na hora mesmo, porque você não deixa de fazer isso e passa a fazer isso. Temos como sugestão um outro tipo de atividade, um olhar diferente sobre o imóvel enquanto produto, né. Então nos treinamentos, por exemplo, dinâmicas de negociação, técnicas de negociação e diversas outras ferramentas, ou sim, seja, é formar o nosso profissional para que ele seja completo. Um profissional completo nas relações humanas, entender, ter essa percepção da necessidade do cliente, né, seja ele comprador ou vendedor, para orientá-lo a que fazer melhor. Em alguns momentos, a orientação, por incrível que pareça, é da não venda, por exemplo, sim, né, de sim, aguardar mais um tempo. sim, Nosso compromisso aqui é com a seriedade, com a ética, com o respeito, fazer bons negócios para todo mundo, né? sim, Então isso para nós é extremamente importante. E o acompanhamento ele é isso, é manter as pessoas na rota, focadas e desenvolver as habilidades, né, ampliar as habilidades que já têm e trabalhar no desenvolvimento daquelas que faltam. E nós sim. temos ferramenta e uma equipe, maravilhosa que Dá o suporte, é capaz de sanar qualquer sim. tipo de deficiência. E não só isso, a gente também tem muito a Remax, né, Valdir, a Brasil, que temos também a universidade corporativa, Exato, com muito material dentro dessa universidade, temos os treinamentos semanais com a nossa regional, então o que não falta aqui é capacitação, exato. né, então a capacitação é mensal, é semanal, é anual, né, temos a nossa agora vamos ter a nossa convenção, né, Sim, que também, são 3 dias de muito conteúdo, muito treinamento, muito network, vem gente do mundo inteiro para estar ali, passar suas experiências, que isso ninguém encontra em nenhuma imobiliária, né, eu falo. Porque eu mesma, eu entrei na Remax pensando, é claro, numa visão de futuro, onde eu queria chegar, né, que eu poderia ir além de ser uma imobiliária, eh, regional, né, e eu vi a visão realmente do compartilhamento de tecnologia, compartilhamento de experiências que eu ia ter no mundo todo, e que isso acontece dentro da Remax, né. Eu falo assim, você ser uma imobiliária regional, é legal, você conhece o proprietário da outra imobiliária, o outro, várias imobiliárias aqui em Atibaia, mas ninguém se aproxima para falar do mercado, né. Como que está o mercado? O que que a gente poderia fazer pelo mercado de Atibaia? Então não tem essa a proximidade, né, Valdir, as pessoas são muito fechadas nisso e isso me deixava um pouco, triste, porque você não tinha como chegar na outra imobiliária, ela não ia se abrir, né, o que ela está fazendo de melhor prática, o que ela, né, entendi. então assim, eu vi na Remax o quê? A possibilidade, se eu estou errando, eu não quero que o meu amigo lá da Remax erre também, Isso tudo né. sobra na rede, né? É, então isso sobra. Então: "Poxa, Flávia, eu estou fazendo isso, dentro da Remax, está dando certo". Quantas pessoas a gente já recebeu aqui dentro da nossa agência, Sim. que elas queriam saber o que nós estávamos fazendo de diferente para crescer. O que que nós estávamos fazendo para a equipe ser engajada, para a gente fazer retenção de corretores. Então isso é bacana. E a gente abre na mesa, né, Valdir? Com A certeza. gente senta, olha, é assim, assim, assado, então assim, e é muito bacana compartilhar, né, a gente percebe que a gente também pode receber
e pode também servir o outro, né, Não é nesta só compartilhar, a não, gente fica feliz feliz em ver o resultado, o desenvolvimento disso, a também. gente cresce como rede, É, né. como rede. E a Remax cada dia mais, está em expansão, né, mesmo aqui em Atibaia, a gente percebe que as pessoas procuram por nós, né, porque é uma empresa séria, é uma empresa que trabalham com corretores realmente qualificados, então é muito bacana ver essa construção que a Remax Viva, você já pôde perceber nesses últimos anos, né, Valdir, desde que você entrou aqui, né, Sim, e eu ainda muito mais, porque quando eu entrei na Remax realmente, foi uma batalha muito grande, porque as pessoas me chamavam até de louca. "Como assim? A Flávia tinha imobiliária, agora entrou numa franquia?" E eu acreditei, né, eu tive que ficar firme, acreditando, e aí quando realmente eu entrei dentro do modelo, que é o seguir o modelo da Remax, que as coisas começaram a acontecer, sim. né. Então a gente percebe que assim, o corretor que está no mercado tradicional, ele tem medo, às vezes, um pouco da Remax, né. E eu falo: "Quando você entra aqui, você é corretor de fora, entra na Remax, você tem que mudar a chavinha, você tem que mudar seu mindset, porque nós somos diferente, né, nós viemos realmente para fazer diferente no mercado. Nós estamos trabalha com excelência e gestão, cuidar do imóvel do proprietário. Então isso realmente faz brilhar os olhos, né, e de quem realmente quer trabalhar com seriedade, e com realmente a coisa mais palpável, que é o imóvel do proprietário como representação, né. Eu não Sim. ter na prateleira tudo o que todo mundo tem, né. Ele é um imóvel único dentro da nossa unidade, que vai ser cuidado, respeitado, até a concretização da venda. Então, assim, a Remax realmente, deveria todas imobiliárias, né, não posso falar todas, né, mas Sim. eu acho que o mercado imobiliário tem que ir para essa direção. A gente trabalhar com representação, respeitando o imóvel do proprietário, mas é claro, entregar a excelência, né, Valdir, não é só ter o imóvel com representação exclusiva e não fazer nada para o proprietário. A gente ali realmente faz acontecer, faz um acompanhamento, eh, uma gestão, né, é cuidar do imóvel do cliente como se fosse nosso. Então o Isso, que que eu faria para o meu imóvel, né? E exato. aí criar as estratégias para vender esse imóvel. Então assim, é fenomenal estar na Remax e na Remax Viva, É, com né. certeza. Tão Agora querendo quanto ser Remax, vai ser Remax Vivo. você também. Agora, Valdir, eu queria que você deixasse 2 mensagens aí. Uma mensagem, para um corretor ou uma pessoa que quer ingressar no ramo imobiliário, Ok, tá. E uma mensagem para os corretores, que já estão no mercado imobiliário, para eles não desistirem. ok. Olhe lá na Perfeito. câmera, Valdir, lá. Legal. Vamos lá. Você que tem desejo de entrar no mercado imobiliário, assim como toda pessoa que deseja realizar um sonho, um objetivo, né, de vida, quando a gente tem uma orientação, um direcionamento, tudo se torna mais fácil, mais fluido, né? Você perde menos tempo, gasta menos energia e certamente tem um resultado maior. Se você se interessa pelo mercado imobiliário, marca uma visita aqui com a gente, vem tomar um café com a gente, porque você vai entender o que nós entregamos diariamente para a nossa equipe aqui, ok? Então, assim, Perfeito. faça essa experiência, você que deseja conhecer um pouco mais do mercado imobiliário, né? Quer realizar os seus sonhos no mercado imobiliário. Eu digo para você, é possível. E você Sim. que já está no mercado imobiliário, você então tem tudo para alçar voos ainda maiores, né. Venha Sim. conhecer a nossa estrutura, né, a nossa filosofia, a nossa cultura,
né, de uma maneira venha com o coração aberto, né, venha, verificar se isso faz sentido para você. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, né, tomar um Tomar um café, cafezinho mostrar nossa conosco. estrutura, né, como isso tudo funciona. Tenho certeza que se você não se tornar um dos nossos, você será um grande parceiro, porque isso também, faz parte do nosso DNA, estabelecer boas parcerias. Com certeza, Valdir, adorei. E, assim, agora eu quero que você fale uma palavra final para todos que estão nos assistindo, corretores, futuros corretores, para que não acreditem e não desistam dos seus sonhos. Não há muito o que falar a não ser tenha fé, né, seja constante e tenha fé. Plante que você vai colher, isso é inevitável, não sou eu que estou falando, né, a vida é assim. Sim. Então, plante, tenha fé e aguarde a colheita que vai acontecer. Maravilhoso! Valdir, adorei estar com você, eu acho que foi um podcast muito leve, né, que eu acho que realmente vem do nosso coração, tudo que a gente fala, por isso que fica mais leve ainda. Então obrigado, eu acho que nada foi à toa, a nosso podcast de hoje, né. Verdade. Tudo tem um propósito, eu acredito nisso. Então muito obrigada. E vocês que estão nos seguindo aí, compartilhem com um colega, curtam nossa página e venham tomar um café na Remax Viva. Até mais.